Olá amigos que acompanham o canal Tabelão do Futebol. Nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês os resultados da quarta rodada da segunda fase do Campeonato Paulista categoria Sub-17. Também vou mostrar como é que está a classificação dos grupos e apresentar a tabela da quinta rodada, a penúltima rodada desta segunda fase, que vai demorar um pouquinho. A competição vai entrar aí num período de recesso e voltará a ser disputada apenas em agosto, né? Então por isso até que eu estou fazendo em ordem inversa, trazendo primeiro os resultados do que os próximos jogos. E a rodada teve aí a vitória do Audax sobre o Água Santa pelo placar de 3-1, partida que aconteceu lá no estádio Baetão, em São Bernardo do Campo. O Mirassol recebeu o Astra de Itaquá e venceu pelo placar de 3-0 lá em seu CT. Outro que venceu em casa foi o Referência, ganhou do Monte Azul pelo placar de 2-1 lá em Embu das Artes. O Novo Horizontino, jogando em Acanga, se deu mal, foi derrotado pelo Esfera pelo placar de 3-1. Já o Ibrachina derrotou o Barretos pelo placar de 5-2. O Pinda recebeu a Ponte Preta e perdeu. A Macaca fez 3-2 lá em Pindamonhangaba. Numa das maiores goleadas aí da rodada, o Juventus bateu o Rio Claro pelo placar de 7-0 lá em sua sede social. E o sábado era mesmo o Grená, porque a Ferroviária venceu o Red Bull Bragantino por 2-0, partida que aconteceu lá no estádio Hudson Buck Ferreira em Matão, local que a Ferroviária está mandando seus jogos nesta categoria, enquanto que o Desportivo Brasil, jogando em Porto Feliz, bateu o Inline Futebol Tech pelo placar de 3-1. Já o Santos, em jogo realizado no CT Rei Pelé, bateu a Inter de Limeira pelo placar de 4-1. Guarani e Cosmopolitano empataram em 2-2. Essa partida aconteceu lá no centro de treinamento do Guarani, em Campinas. O São Paulo fez 5-1 no Catanduva. O duelo aconteceu lá no CT de Cotia, em Cotia. Já o Brasilis recebeu o Grêmio Prudente em Águas de Lindóia e venceu pelo placar de 3-0. O Ituano surpreendeu o Palmeiras e venceu por 1-0 lá no CT2 do Palmeiras em Guarulhos. O Votuporanguense bateu o 15 de Piracicaba pelo placar de 2-1 e o Corinthians foi surpreendido jogando no Parque São Jorge. Foi derrotado pelo Comercial de Tietê pelo placar de 1-0. Com esses resultados, a classificação dos grupos está da seguinte maneira. Lembrando que faltam 2 rodadas aí para o término desta fase. Os 2 primeiros de cada grupo passam de fase. Pelo grupo 15, o Mirassol lidera com 9 pontos em 4 jogos, seguido do Audax, que tem 6 pontos. O Astra de Itaquá também tem 6 pontos, só que tem saldo de gols inferior. Já o Água Santa é o quarto colocado com 3 pontos, ou seja, ninguém garantido e todo mundo na briga aí nesse grupo. Pelo grupo 16, a liderança é do Esfera, soma 8 pontos. O Grêmio Novo Horizontino é o segundo colocado com 5. O Referência soma 4 pontos, enquanto que o Monte Azul é o último colocado com 3 pontos, mas ainda tem chance de classificação. No grupo 17, a liderança é do Ibrachina, tem 8 pontos. A Ponte Preta é a segunda colocada também com 8 pontos, só que tem menos gols marcados. Aliás, tem menos saldo de gols que a equipe do Ibrachina, por isso que a Ponte fica em segundo lugar. Aí um pouco mais distante aparece o Barretos com 3 pontos e o Pinda aí na quarta colocação com 2 pontos, sem chance aí de conseguir a sua classificação. Indo agora para o grupo 18, no grupo 18 o Juventus aí soma 12 pontos em 4 jogos, 100% de aproveitamento. A Ferroviária aparece na segunda colocação com 6 pontos, o Red Bull Bragantino é o terceiro colocado com 6 também, só que saldo de gols inferior, e o Rio Claro, quarto colocado com 0 ponto conquistado, já está fora aí da briga por vaga na segunda fase. No grupo 19, a liderança do Santos 9 pontos, seguido do Desportivo Brasil, que também tem 9 pontos, a diferença está no saldo de gols, em que o Peixe tem melhor saldo. O Inline Futebol Tech ainda está na briga, soma 6 pontos. Já a Inter de Limeira está fora da disputa, ainda não somou pontos. Pelo grupo 20, a liderança é do Cosmopolitano, está muito perto aí de garantir sua vaga, soma 10 pontos. O São Paulo aparece na segunda colocação com 7. O Guarani está vivo aí na disputa, soma 5 pontos. E o Catanduva está fora aí da briga, né? Soma 0 pontos, não pontuou ainda nesta fase. No grupo 21, o Ituano lidera aí praticamente classificado, 10 pontos. O Brasilis aparece na segunda colocação com 7. O Palmeiras, ficando aí numa situação já um pouco complicada, é o terceiro colocado com 6 pontos. E o Grêmio Prudente ainda zerado, não tem mais chance de classificação. E por fim, no grupo 22, a liderança é do Corinthians, 9 pontos. Seguido do Votuporanguense, que tem 7. E do Comercial de Tietê, que também tem 7 pontos. Só que ele tem um gol a menos marcado que a equipe do Votuporanguense. As duas equipes têm 0 gol de saldo. E o 15 de Piracicaba, já sem chance de classificação, aparece na última colocação com 0 pontos. E agora eu vou trazer para vocês então os jogos da próxima rodada, da penúltima rodada desta fase, que vai acontecer aí somente após esse recesso que a competição aí vai ter, né? Os jogos dessa rodada vão acontecer somente no dia 3 de agosto, um sábado, todos eles às 11 da manhã,
pelo horário de Brasília. E a rodada terá os seguintes jogos. O Audax vai receber o Aça de Itaquá, partida que acontece no estádio José Liberato em Osasco. O Água Santa recebe o Mirassol, partida que acontece lá no estádio Giglio Portugal Pichinim. O Baetão em São Bernardo do Campo. O Monte Azul vai encarar o Esfera. O jogo será lá no estádio Otacília Patrício Arroio, em Monte Azul. Já o Referência recebe o Grêmio Novo Horizontino no estádio Hermínio Esposito, em Embu das Artes. Barretos e Ponte Preta se enfrentam lá no estádio Antônio Gomes Martins ou Fortaleza, em Barretos, enquanto que a equipe do Ibrachina vai receber o Pinda. A partida acontece lá na Arena Ibrachina, São Paulo. O Rio Claro vai encarar o Red Bull Bragantino. Essa partida vai acontecer lá no estádio Augusto Smith Filho, em Rio Claro. E teremos aí um duelo Grená lá na sede social do Juventus. O Juventus vai receber a Ferroviária. Já o Inline Futebol Tech encara a Internacional de Limeira, lá no CT do Inline, em Ribeirão Preto. O Desportivo Brasil vai receber o Santos, em Porto Feliz. O Cosmopolitano terá pela frente a equipe do Catanduva. Já o Guarani encara o São Paulo, partida que acontece lá no CT do Guarani, em Campinas. Grêmio Prudente e Ituano se enfrentam no estádio Paulo Constantino, o Prudentão em Presidente Prudente. O Brasilis vai receber o Palmeiras em seu CT. Em Águas de Lindóia, o 15 de Piracicaba vai encarar o Comercial de Tietê, a partida que acontece no estádio Barão de Serra Negra. E fechando a rodada, o Votuporanguense pega o Corinthians na Arena Plínio Marim, em Votuporanga. Bom, pessoal, então as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like. E se não está inscrito, se inscreva aqui no canal Tabelão do Futebol. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!